ver todos vocês mais uma vez, estarmos aqui nessa conexão e nesse momento de muito aprendizado e da gente continuar em movimento a essa proposta que é o vestibular, que é o Enem, e para a gente não poder estar perdendo tempo nesse processo de pandemia, a nossa instituição, nosso campus pensou nessa maneira com todos os servidores, da gente continuar se movimentando num movimento de ensino e aprendizagem. Então, nós vamos falar de uma forma muito bem direcionada sobre as temáticas do vestibular. Eu estava observando, fazendo uma pesquisa, gente, a respeito das questões que têm caído do vestibular desde 2007 para cá. E aí eu constatei que só sobre filosofia antiga e clássica é a segunda temática dentro da filosofia, segundo o SAS, que é um sistema de ensino e educação de material para muitas escolas, muitas instituições educacionais. Eles constataram que filosofia antiga e clássica é a segunda maior temática que já caiu em todos essas edições do Enem de 2007 para cá. Foram 13 questões. A primeira temática é sobre ética, né? A ética e moral. Então, assim, nós estamos fazendo uma linha muito objetiva sobre o que a gente pretende alcançar dentro da proposta do Enem, tá certo? Então, nós vamos começar nosso encontro hoje falando sobre filosofia clássica. E esse daqui é uma temática que nós já vimos lá, ou pelo menos outros alunos viram com outros professores de filosofia, sobre filosofia antiga e clássica no primeiro ano. Mas isso é uma temática que a gente sempre está retomando, né? À medida que nós vamos adentrando em outras temáticas no percurso, no decorrer da história da filosofia. E para isso, para a gente poder compreender esse momento sobre o desenvolvimento da filosofia, eu trouxe para vocês esse quadro que representa Licença, esse período. licença, Rodrigo. Você Oi, está apresentando pelo computador? Não está sim. aparecendo. Ô, gente, Vai lá apresentar agora. Vai lá. peraí. Apareceu? Não? Está aparecendo para vocês, pessoal? Então, Rocha. Aqui está aparecendo, gente? Tá, estão dizendo que sim. Então, Rocha. Pronto, beleza. Tá, então, quando a gente está tratando sobre a filosofia antiga, nós vamos estar abordando principalmente a questão da mitologia grega, tá certo? E do nascimento da filosofia. E de como essa filosofia surge e quem são os seus primeiros protagonistas, tá? Com isso, a gente precisa entender essa ordem cronológica, porque em toda a questão do Enem, você vai ter a ordem cronológica como um aspecto de contextualização da pergunta, tá certo? Então, eu trouxe aqui esse cronograma, essa linha temporal, para vocês conseguirem compreender, tá? Então, nós temos, dentro da filosofia grega, esses períodos, que é o período da filosofia antiga que se dá no período arcaico, tá? Mas que remete-se às primeiras civilizações pré-helênicas e o desenvolvimento dessas civilizações pré-helênicas em civilizações helênicas, o período homérico que vai marcar esse tipo de civilização que se tornará a civilização grega, tá certo? E é dentro desse cenário aqui, ó, daqui das civilizações pré-helênicas até aqui, o século VII antes de Cristo, tá certo? Ó, antes de Cristo, é que nós teremos todo o principal arcabouço da consciência mítica,
tá certo? De como se dará o desenvolvimento dessas civilizações numa perspectiva mitológica. E a partir já do final do século VII, tá certo? Nós temos aqui o grande nascimento da filosofia com os pré-socráticos, né? Então vamos lá. Esse período aqui, para a gente compreender da mitologia grega, vamos fazer um panorama bem geral, se dá com os mitos, né, narrado por Homero e Hesíodo, os principais protagonistas. Aqui no período arcaico, final do período arcaico, nós temos o desenvolvimento da filosofia com os pré-socráticos. No período clássico, nós temos os três fenômenos, né, da filosofia: Sócrates, Platão e Aristóteles, e o período helenístico com as famosas filosofias helenísticas que se desenvolverão no período do Império Alexandrino, quando ele consegue suprimir o Império Grego, né? Que serão as filosofias do estoicismo, do epicurismo e do ceticismo. Então vamos lá, gente. Eu espero que vocês já tenham compreendido aqui, tá bom? Seguindo aqui, então, o que nós vamos compreender nesse primeiro momento? É que a filosofia, como expoente do conhecimento racional, pensado de maneira sistemática, ela surge lá na Grécia, tá? Nesse período lá no meado do século VI, no início do século VI, e ele surge a partir de uma necessidade, claro, de explicar o mundo de maneira racional. Até então, o surgimento dessa maneira de pensar o mundo, de compreender o mundo, eram todas explicações dadas através dos mitos. Não existe outra compreensão antes da filosofia que não seja através da consciência mítica. E a necessidade de entender o mundo a partir de explicações racionais, com a apresentação de provas incontestáveis e de argumentos bem formulados e com uma base teórica racional, é que dá o surgimento da filosofia. Só que para isso nós temos todo um contexto, né? Todo um contexto sociopolítico, contexto de manifestações religiosas, culturais, né? Que estão presentes nesse momento. E aí, nesse embate do surgimento da filosofia, o que nós temos antes? É o grande desenvolvimento da consciência mítica. Essa consciência mítica, ela surge como uma forma dos povos ou das comunidades, das civilizações, das comunidades, encontrarem respostas para as suas indagações fundamentais sobre a sua existência. Quando a gente está dizendo, olha, o mito é a primeira linguagem do homem no mundo, nós estamos querendo dizer que é através do mito que o homem começa a entender o sentido da sua existência, começa a entender o funcionamento do cosmos. E aí vocês sabem muito bem o que é o termo do cosmos, né? O mundo. Então, como é que a gente vai compreender o mundo? Bem, o mundo vai sendo compreendido mediante o conhecimento que esse ser humano tem no mundo, através dos seus sentidos, tá? E o homem, por ser um sujeito da fala, um sujeito de linguagem, ele começa agora a nomear as coisas. Essa é uma das grandes características dos mitos, né? Nunca esqueçam isso. Que o mito tem uma característica de nomear, tem um ato de nomeação. E por que ele faz uso da linguagem para criar os mitos e para os mitos serem uma explicação sobre a sua existência, sobre o seu dia a dia, sobre a sua realidade? Para que esse homem saia da condição de medo e insegurança, tá? Porque quando nós estamos numa realidade que nós não sabemos o que é, como é e por que é, a sensação que o indivíduo tem é de medo e de insegurança. E a única forma que esse homem vai encontrar de sair dessa condição de medo e insegurança é nomeando as coisas, tá? Isso é muito característico em todas as civilizações. Quando você pega a narrativa e a perspectiva cristã, bíblica cristã, isso vai ser muito comum dentro da narrativa de Gênesis, capítulo 1, tá? E isso é muito comum dentro da narrativa, né? Dentro da concepção grega, tá bom, gente?
Então, assim, todas as civilizações, elas vão desenvolver esse aspecto da consciência mítica como uma forma de responder às suas indagações sobre a sua existência, tá bom? Essa consciência mítica, ela está dentro de um período, como eu mostrei anteriormente naquele gráfico a vocês. Ele corresponde principalmente, tá? Ele está ali presente no período homérico. Esse período homérico, ele é um período que representa 400 anos que são narrados principalmente por Homero, tá? Nesse período aqui, uma das características principais, além do ato de nomear, é a questão da oralidade, tá certo? Nesse período aqui não existe ainda a escrita, não existe o desenvolvimento do alfabeto. Então, tudo que a gente tem acerca daquele período não é que foi produzido naquele período, foi produzido bem depois com o surgimento do alfabeto, já lá no século 6 antes de Cristo, tá? Com isso, o que, que nós temos? Nós temos um uso da memória como saber, né? Então, esse saber de memória é um saber não de decoreba, é um saber mesmo de sentido sobre a vida. Por isso que o termo mito, que vem da palavra mitos, significa narrar, contar, e aí a gente entende o mito como uma narrativa, tá certo? Essa narrativa que ela é fictícia ou imaginária para tentar explicar os fenômenos ou as suas angústias e necessidades sobre o mundo. Quem narra os mitos, tá? Porque essa cultura da oralidade não significa que todas as pessoas sabiam os mitos ou tinham um conhecimento de memória sobre os mitos, tá? Mas existiam as pessoas específicas que narravam os mitos, que eram os porta-vozes, os oráculos, né? Eles eram a representatividade que denominavam e chamavam-se de poetas, tá certo? Esses poetas, eles eram escolhidos pelos deuses, né, para receber e transmitir suas revelações. Quem eram esses poetas dentro da consciência mítica grega? Os dois principais poetas eram Homero e Hesíodo, como eu falei anteriormente em nossa síntese introdutória. Homero tem uma grande obra, da qual eu coloco a imagem aí ao lado para vocês, que é Ilíada e Odisseia. A Ilíada e a Odisseia, ela vai narrar uma série de acontecimentos, tá? Principalmente porque é uma narrativa de Homero sobre o cosmo, tá? Sobre o mundo. E que essa narrativa de Homero, na perspectiva mitológica, vai gerar a concepção denominada de cosmogonia, ou seja, como o mundo e o seu funcionamento é explicado através dos mitos. Então, Homero vai narrar os mitos e dizer como é que surgiu o mundo e tudo que há e todo o seu funcionamento de forma mitológica. O outro é Hesíodo, que tem a sua obra chamada Teogonia e os Trabalhos e os Dias. Essa é uma obra que refere-se ao surgimento dos deuses, né? Ao surgimento das divindades, como é que as divindades surgiram, como é que nasceram, como é que funciona o Olimpo e tudo mais. Essa narração dos poetas sobre os mitos era justamente para estar explicando a origem dos deuses, que é a teogonia feita por Hesíodo, e a origem do mundo, que é a cosmogonia narrada por Homero, na sua obra Ilíada e Odisseia. E como esses poetas narravam os mitos? Bem, eles narravam dentro dessas três principais características, né? Eles narram por genealogia, isto é, de geração dos seres em geral, através das relações sexuais entre os deuses. Então, eles vão dizer, o surgimento
das coisas e vão se dar por meio das relações entre as divindades. O surgimento da Terra, enquanto Gaia, divindade, ela vem de uma relação sexual, assim como todas as outras coisas. Assim como a existência dos deuses e dos semideuses, tudo vai estar sendo fruto de uma relação sexual. Isso vai estar uma característica presente em toda a cultura, né? A existência não só é uma narrativa mítica nesse sentido, mas de que as relações sexuais elas são o aspecto de origem de tudo, tá? Então, por exemplo, dentro da perspectiva cristã, não tem como a gente pensar a origem da humanidade se não for pela relação sexual entre Adão e Eva. Tá? Então, eu sempre vou fazer esse paralelo entre a cultura grega e a narrativa grega, tá? E a narrativa judaica, porque judaica cristã, porque aí a gente tem as duas principais narrativas, né, a respeito desse desenvolvimento da criação do mundo, do cosmos. Claro que a gente tem outras narrativas mitológicas que também vão falar isso, como a egípcia, como a nórdica. E todo povo, toda cultura terá sua narrativa. E isso será um ponto muito comum desses aspectos do nascimento, do surgimento e do desenvolvimento através das relações sexuais. Um segundo aspecto é de que é através de aliança ou rivalidade entre os deuses, né, que vai explicar os acontecimentos no mundo. Então, de repente, vocês já assistiram, se não assistiram, está a indicação, né? Nós temos diversos filmes, o cinema apresenta Hércules, apresenta Percy Jackson, Ladrão de Raios, você tem Perseu. Então, você vai ter uma série de narrativas míticas que estarão mostrando de que existe uma rivalidade entre as divindades, né? Então, assim, Zeus governa o Olimpo, tem as outras divindades, mas não significa que as outras divindades aceitam simplesmente esse domínio de Zeus, né? Então, por mais que todos estão ali, cada um na sua casa, vivendo junto e tudo mais, mas eles são rivais. E aí Hades está o tempo todo, né, agindo para tentar atingir a divindade, né? E aí o que ele faz? Ele vai lá e atinge o homem que é adepto à divindade de Zeus ou de Poseidon, né? E isso vice-versa. Nós temos uma narrativa mítica que ela vai estar dizendo de que as recompensas ou os castigos são mediante a obediência ou desobediência dessas divindades, tá bom? Então a consciência mítica ela vai se dar dentro desse contexto. Por isso que ela é a primeira fala do homem no mundo, é a primeira linguagem para explicar tudo o que acontece. E claro, os protagonistas dessa narrativa, como já disse, serão Homero com a obra Ilíada e Odisseia e Hesíodo com a obra Teogonia e os Trabalhos e Orgias, certo? As explicações mitológicas são dadas a partir de elementos fantasiosos e míticos, né? Por exemplo, a presença de deuses e semideuses é uma característica mitológica, tá? A fúria ou a benevolência dos deuses para com os humanos e a série de acontecimentos que vão se dando nesse enredo. E durante muito tempo, né, os fenômenos sociais e naturais foram explicados através de elementos míticos, mas chega um momento em que a forma de explicar o mundo e os elementos naturais e as ações humanas em determinado momento não são mais suficientes, não atendem mais às necessidades humanas. Por quê? Porque começa a se perceber as contradições e as limitações dos mitos, né? Então, por exemplo, a pessoa tem lá uma fazenda e nesta fazenda que ele tem, a, ela sofre inundações e aí ela está lá cultuando o tempo todo
uma divindade para proteger sua plantação, sua colheita, porque ela não sobrevive sem aquilo. E um belo dia, alguém desenvolve um sistema de irrigação, de escoamento de água ou de captação de água, e que vai perceber que a condição dela ter o resultado do seu trabalho não depende da vontade dos deuses, mas depende de sua ação enquanto trabalho, né? Então, começa a surgir esses aspectos das contradições, principalmente, a outra forma também é a respeito do destino, né? Então, o destino dos homens não é necessariamente uma coisa que está nas mãos dos deuses. E como essa narrativa é uma narrativa muito presente do homem tentar provar que não são os deuses que estão determinando o seu destino, o seu futuro. E aí o que acontece? O que acontece é que esses homens vão mostrar o tempo todo que eles têm livre-arbítrio e que eles têm um poder de agir, de superar até mesmo as divindades. Quando a gente assiste o filme Troia, é muito perceptível isso, tá? Muito perceptível, principalmente quando Aquiles recebe uma visita da divindade que ele cultua, como Atenas, e ela coloca, olha, tu tem dois destinos. Ou tu pode continuar aqui e casar e viver muito tempo e ter filhos e tudo mais, ou tu vai para essa guerra que não é sua, de Agamenon, e lá você vai morrer cedo, mas você vai ficar eternizado na história. Então, Aquiles tem um ponto de decisão, por mais que os deuses já tinham definido, ó, se você escolher isso, você tem isso, se você escolher aquilo, você tem aquilo, tá? Mas existe esse momento de contradição, né, de limitação. E dentro desses aspectos que não mais atendem à necessidade, porque não dá mais para pensar simplesmente que você se apaixona porque os deuses querem isso, mas porque você é um sujeito que possui sentimentos e afetividade, que pode amar e odiar, chorar e sorrir, sem necessariamente ser uma marionete de um ser superior. Os gregos procuraram, de uma maneira racional, explicar estes acontecimentos, né? E por isso um grande desenvolvimento na Grécia da matemática, da geometria, um grande desenvolvimento da arte, da astronomia e tudo mais. É a partir disso, sabe, de buscar explicações racionais sobre os acontecimentos que envolvem a vida, é que surge a filosofia. Tá? E essa filosofia vai estar garantindo os modelos racionais de explicação. Beleza. Então, nesse primeiro momento aqui, nós temos o aspecto do desenvolvimento dessa consciência mítica, tá? Que vai proporcionar o próprio surgimento da filosofia. É importante a gente perceber o quanto que o mito ele não é uma coisa aleatória. O mito não é uma construção boba. O mito não é uma construção contraditória. O mito é uma narrativa, um meio em que os homens criam sentido, tá? Não é simplesmente o significado, mas criam um sentido para poder explicar o que significa determinado acontecimento. E quando a gente pega a narrativa dos mitos, nós vamos perceber que existe um funcionamento racional dentro dos mitos, tá? E aí costuma-se dizer de que existe uma certa razão já dentro dos mitos. É por isso que o mito é importante para o próprio surgimento da filosofia. E aí essa filosofia que vai lá surgir do final do século VII, para o início do século VI, na cidade de Mileto mesmo, na colônia de Jônia, lá na Ásia Menor, na Grécia. Tales se apresenta como primeiro filósofo, né? Um filósofo pré-socrático, mas a etimologia do termo filosofia, que filo significa amor, amizade, sofia, sabedoria e conhecimento, é definido pelo filósofo pré-socrático Pitágoras,
né? E segundo Pitágoras, ele dizia: o filósofo não é dono da verdade, nem detém nem detém todo o conhecimento do mundo. Ele é apenas uma pessoa que é amiga do saber. Por isso que se diz que filosofia é amor à sabedoria, e o filósofo, aquele que é amante do saber, tá? Aquele que é amigo do saber. E essa filosofia, ela surge porque esses indivíduos estão buscando uma maneira de explicar a realidade, os fenômenos, os fatos, diferente, tá? do que ele do que eles tinham enquanto narrativa mítica. E aí eles começam a fazer uma investigação no cosmos, eles começam a desenvolver uma maneira de explicar as coisas racional. E a primeira coisa que eles veem como um problema, que é o problema instaurado enquanto surgimento da filosofia, é explicar a origem do cosmos, tá certo? É explicar a origem do cosmos. É desenvolver a cosmologia, tá? Ou seja, um estudo, tá? Um estudo racional sobre o mundo. Cosmologia é diferente de cosmogonia. Cosmogonia, gente, ó, lá nos mitos aqui, tá? É a explicação do mundo através dos mitos, tá certo? Enquanto a cosmologia é a explicação da origem do mundo através da razão, através de um saber racional. E por isso, a investigação filosófica, a investigação que se dá com a filosofia sobre a origem do mundo, é uma investigação sobre a arquê, certo? A arquê, que é o princípio fundamental. Gente, só um parênteses, vocês não estão vendo os slides, não? Vocês estão visualizando os slides? Rodrigo, faz o seguinte: Pronto. Então, desativa a apresentação, vai lá e apresentar agora, e bota em reapresentar, ver se ele apresentar, ou então desativa a apresentação e inicia a apresentação de novo, para poder fixar. tá. A maioria aqui só tem uma que não teve, mas eu vou fazer de novo. Pronto. Porque eu. Deixa eu ver. Vai agora. Beleza? Vê agora, vai lá e apresentar agora. Beleza, gente? Tá todo mundo Agora sim. visualizando, né? Agora tá legal. Tá bom? Tá ok. Então agora tá beleza, né? Certo. E aí o que que acontece? Essa busca para saber a arquê das coisas, qual é o princípio que originou o mundo, o cosmos, é a maneira como os filósofos vão começar a construir um saber racional distinto do saber mitológico. Porque enquanto estavam dizendo, olha, o mundo, o poeta vai lá e narra, o mundo surgiu a partir do caos. E o caos, né, devorava seus filhos. Mas alguém foi lá e resgatou os seus filhos, e aí um dos seus filhos, que não foi, que se livrou, ele consegue prender e tirar todos os seus irmãos de dentro do caos, que é Zeus. E é por isso que ele se torna, né, o senhor do Olimpo. O que acontece? O pessoal não está mais se satisfazendo com essa narrativa para explicar o mundo. Porque não dá para simplesmente seguir a vida dizendo assim: ah,
achar que simplesmente a vida está fora do nosso controle ou que a gente não tem responsabilidade nenhuma. E às vezes a gente fica naquele jargão de dizer, não, Deus que sabe, Deus que sabe, Deus que sabe, Deus que sabe, e a gente não sabe nada, a vida da gente não tem direção em nada, nós não temos responsabilidade com nada, nós não construímos nada, né? Então, às vezes é muito mais uma fuga do que necessariamente uma afirmação. Mas vamos seguindo. Então, nessa busca do arquê, o que que nós temos? Gente, nós temos uma grande produção de saber, porque diversos filósofos estarão buscando na physis, e aí vocês sabem que physis é natureza, arquê, o princípio que originou o mundo e traz o funcionamento do cosmos, traz o funcionamento do mundo, tá certo? E claro que eles começam a fazer isso a partir do ato de filosofar, certo? O que é o ato de filosofar? Bem, o ato de filosofar é o ato de questionar, de duvidar, de perguntar, tá certo? É aquilo que nós vamos dizer. Sabe quando você é criança e fica perguntando o tempo todo: o que é? O que é isso? Como é isso? Por que isso? Tá. Isso é o ato de filosofar. Isso é o ato de querer saber, de querer conhecer. Esse ato de filosofar é um ato que ele é inerente ao ser humano, tá? O ser humano, ele sempre tem necessidade de saber as coisas. E isso surge lá dentro isso surge a partir mesmo da mitologia, porque se não houvesse o aspecto da mitologia, como é que esse homem iria perguntar e questionar e duvidar sobre isso? Então, é nesse sentido que a gente tem que afirmar de que a consciência mítica ela foi necessária para o surgimento da filosofia, tá? E que esse ato de filosofar e que nós temos enquanto ser humano, ele vai desembocar numa atitude filosófica. O problema é que a gente vai crescendo, tá? Vamos ficando sem vergonha lá e a gente não quer mais perguntar sobre as coisas, a gente quer simplesmente já as coisas tudo pronta. Ainda mais nessa sociedade pós-moderna que a gente vive, né? As pessoas não querem mais saber de perguntar. E aí, eu já falei isso a vocês e nós bem sabemos que a coisa que nós não esquecemos é aquilo que nós perguntamos. Aquilo que não perguntamos, isto pode cair no esquecimento. Mas aquilo que perguntamos fica sempre como um saber de memória. Diante disso, a filosofia pode ser entendida na sua essência como o desenvolvimento do pensamento racional, né? O saber filosófico racional vai substituindo gradualmente o saber mítico, né? Que é um saber dogmático. Como assim, professor? Bem, o surgimento da filosofia não significa que os mitos desapareceram ou que vão desaparecer imediatamente. Não. O surgimento da filosofia vai ser um saber que vai estar organizando a vida social do indivíduo, do homem, paralelo ainda ao mito. E sem falar de tantas e tantas vezes que nós temos diversos filósofos, inclusive no período clássico, tá bom? A gente vê o próprio Sócrates fazendo isso, mas principalmente nós veremos Platão, tá? Com o mito da caverna, o mito da linha, diversos mitos na obra de Platão para tentar explicar a filosofia, para tentar mostrar a filosofia. Aristóteles, tá? Então, assim, o mito não desaparece da cidade de Atenas. Tanto que uma das razões pelas quais Sócrates é condenado é porque ele é acusado pelos sofistas de que ele está negando as divindades e de que ele está negando o quê? Os mitos, né? E o mito, ele tem uma característica de saber, mas também uma característica religiosa. Sendo assim, nós precisamos compreender o seguinte, que a filosofia
terá esse surgimento, tá bom? Mediante inúmeros fatores, tá? Então, assim, você tem... Como é que surge essa questão da insatisfação, de perceber a limitação dos mitos? Ora, vai surgindo mediante o desenvolvimento dessa comunidade, desses indivíduos que vivem em coletividade. Então, aquelas civilizações pré-helênicas, helênicas, essas civilizações que vão vivendo entre si, elas vão desenvolvendo a ponto de perceber o que funciona e o que não funciona. E isso só vai ser perceptível dentro da vivência, tá? E aí nós temos alguns fatores sociopolíticos que influenciaram diretamente no surgimento da filosofia, e o principal deles é a polis. Tá? Eu sempre disse isso, a polis é o clímax grego, é o clímax da filosofia grega. Por quê? Porque dentro da polis, onde nós temos o desenvolvimento de tudo. Porque o que representa a polis? A polis representa a vida coletiva. Tá? A vida em coletividade vai representar simplesmente a necessidade de criarmos tudo. De criarmos o nomos, que é a lei, de desenvolvermos o ethos, que é a ética, e de desenvolvermos a episteme, que é o conhecimento. Tá? Então, nós temos aqui um tripé. Um tripé que é do ethos, do nomos e da episteme. Esse tripé dentro da polis vai ser construído principalmente pelo saber racional, pela filosofia, porque vai vendo a necessidade. O ethos de estar falando sobre a questão de como relacionar-se entre si, né? Como conviver com o outro. E esse outro, tanto uma dimensão do que é a natureza, quanto uma dimensão do que é o ser humano. O nomos, que refere-se à lei como o aspecto da isonomia e da isegoria, né? Aquilo que está dizendo que eu tenho não só os mesmos direitos que qualquer um, independente da condição econômica, social, né? Ou de um conhecimento intelectual, eu tenho os mesmos direitos e os mesmos deveres que qualquer um dentro da polis. Tá? Ah, e aí nós temos a questão da episteme, que é a verdade. Né? Então, assim, a polis, o saber que é desenvolvido dentro da polis é um saber que busca a verdade. Por quê? Porque ninguém é feliz na mentira. Tanto que Aristóteles, quando escreve o seu livro Ética Nicômaco, ele está dizendo que todos os homens estão em busca. Todos os homens estão em busca de uma única coisa. Existe uma coisa comum a todos os homens, que é a felicidade. Tá bom? Então, gente, a felicidade é o fim de todos os homens. É o que todos os homens estão em busca, tá? Estão objetivando, estão buscando isso enquanto finalidade. Essa felicidade não tem como ser encontrada dentro de uma vivência social, dentro de uma polis, onde não se tenha a verdade, tá? A aletheia, ok? Onde não se tenha o ethos, ou a reflexão ética, onde não se tenha o nomos, a lei, o direito, tá certo? A questão do direito, porque o nomos vai retratar sobre a questão da justiça. Agora, observa que esse tripé, o ethos, o nomos e a episteme, isso é o saber racional produzido pela filosofia e que ambos estão interligados, porque o ethos é um saber de verdade, tá certo? Da episteme, e a episteme, é um saber produzido pelo ethos, tá? E esse ethos, mediante a sua reflexão, vai produzir o nomos, a lei.
a justiça, o ideal de justiça, tá bom? Então, esse tripé é importante. Isso é muito importante, tudo isso que a gente está falando até agora, principalmente nessa perspectiva desse tripé, do que surge com o nascimento da filosofia, para a produção textual no Enem, tá certo? A produção textual no Enem. Por isso que toda a temática do Enem é uma temática que envolve a polis. Por quê? Porque tudo ocorre na polis. Então, a filosofia, gente, e aí é importante vocês entenderem, o estudo da filosofia, não só para você responder alguma questão do Enem, mas para você entender o funcionamento, a construção do saber filosófico para a produção textual no Enem, tá certo? Então, a coisa principal que vai favorecer o surgimento da filosofia é a polis, que a polis é onde está a angústia, é onde está o sofrimento, é onde está a necessidade do indivíduo, do homem, do cidadão. E é por isso que nessa vivência dentro da polis, dessa coletividade polis, tá bom? Vai estar representada como uma vivência em coletividade. Não, polis significa cidade e estado. Mas essa cidade e estado não é simplesmente o lugar. A cidade e estado é além do lugar, é o funcionamento disso, tá certo? É o funcionamento disso. Então, o que que acontece? É porque eu tirei, gente. Fique tranquila. Eu queria ver vocês. Então, a polis ela vai ser uma maneira de produção. Então, essa polis, que é cidade-estado, é onde tudo vai acontecer dentro dela. Dentro da polis, nós temos os demos, né? Inclusive, eu coloquei aí, os primeiros agrupamentos sociais gregos eram chamados de gêneros, né? Que eram compostos por pessoas com um antepassado em comum, né? Então, tipo uma tribo. Então, com um poder de decisão concentrado nas mãos do pater, que é a figura mais velha desse grupo. E aí, com o aumento dos habitantes nos gêneros e o início da noção de propriedade privada, começou a gerar um monte de conflito. Então, o que os gregos fizeram? Os gregos optaram pela divisão das terras a partir do grau de parentesco, e aí o reagrupamento dos gêneros e a divisão das terras de origem, as fratrias, e posteriormente se reorganizaram formando as tribos. E aí, a partir do desenvolvimento do comércio, da agricultura e do aumento do número de habitantes, tá certo? Essas tribos passaram por um novo processo de organização, onde elas se transformaram em cidades-estados, ou seja, na polis. E aí, essa polis, tá certo? Dentro da dimensão grega, essa polis, ou essas polis, elas estarão funcionando, a polis estará funcionando dentro de um sistema de demos, que é a menor partícula da polis, tá? Onde é um grupo pequeno, onde os cidadãos estão se reunindo para discutir sobre o melhor da cidade, sobre os problemas da cidade, e para poder ir para a Ágora. Ó, aqui, ó, a Ágora, tá? E aqui na Ágora só vem para cá somente os cidadãos. E vocês sabem quem são os cidadãos, né? Nascido em Atenas, filhos de atenienses, maiores de 18 anos, somente homens. Então, mulheres, crianças e estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos, tá? Então, esses homens cidadãos, eles discutiam, né, as angústias e as temáticas sociais, e aí, quando eles chegavam às suas conclusões, eles iam para a Ágora, tá bom? E aí discutiam lá o melhor para a polis. Mas não era simplesmente dizer o que estava acontecendo na polis, mas propor a melhor solução para a polis. A organização das polis foi importante para a filosofia, pois ocasionou uma certa diminuição de conflitos. Por quê? Porque no tripé,
o nomos, a lei, a concepção de justiça, ela é para regulamentar nossas relações humanas. E ela está baseada no ethos, porque o ethos é eu refletir, não é simplesmente sobre o indivíduo, é eu refletir sobre mim, sobre eu na relação com o outro, né? Então, assim, como a minha ação vai interferir no outro? Será que a minha ação sobre o outro, né, seja natureza ou seja ser humano, seja o meu próximo, se será uma ação de virtude ou de vício, de bem ou de mal, né? Então, isso vai ser a reflexão necessária para a construção do nomos. E aí, esse nomos aqui, quando ele está instituído, ele é resultado da episteme, né? Então, esse é o tripé, tá? É... Bem, fora a questão da polis, tá certo? E nós temos, por isso eu coloquei aqui, a organização política é o que vai favorecer principalmente o surgimento da filosofia, tá? E a ágora é onde acontecem todas as decisões. E fora essa questão do surgimento da polis, dessa organização política, tá? Nós temos as viagens marítimas, que vai ser uma condição histórica para o fortalecimento e para a expansão da filosofia, tá certo? Porque as viagens feitas pelos gregos para outras regiões do mundo colaborou para que mais povos tivessem contato com a filosofia, sem falar que eram essas viagens marítimas que também mostravam a contrariedade dos mitos, né? Porque quando os homens chegavam de um lugar para o outro e percebiam que não era necessariamente uma vontade de Poseidon, não era simplesmente a divindade, não era simplesmente a vontade de Zeus, mas de que era uma ação humana, tá? De deslocamento sobre um fenômeno natural. As trocas comerciais foram favoráveis a isso. Por quê? Porque as feiras montadas com a intenção de trocas comerciais, né, entre os diferentes povos permitiu que os gregos pudessem mostrar filosofia para outros comerciantes e aprender sobre as outras culturas também, né? E para isso o uso da moeda foi importantíssimo, né? A criação da moeda. Então, para que pudesse se ter a compra, a troca dos produtos, né? Isso favoreceu muito o pensamento abstrato, tá bom? Isso também, essa questão da criação da moeda, ela foi importante também como um aspecto do valor agregado a um produto dentro de um objeto, tá? Então, o valor agregado aos produtos dependiam de uma certa análise sobre a valoração. Por quê? Porque tudo que se tinha antes era a questão do escambo, né? Outra coisa importante, a criação do alfabeto e do uso da linguagem, né? Foi muito importante. Como eu disse anteriormente, o que se tinha antes era a cultura oral, a oralidade, e agora nós temos a escrita, tá? E na sociedade que era acostumada simplesmente com os poetas, começa a ter agora uma representatividade de uma linguagem que não é mais passivo da imaginação. Tá bom? Então, essas são as principais condições, tá? Então, rapidamente, quem tem pergunta, manda aí no chat agora sobre isso que a gente tem falado aqui, tá bom? Sobre esse caráter da filosofia antiga, sobre a questão da consciência mítica e do surgimento da filosofia. A partir daqui, dessas perguntas, eu quero apresentar algumas questões de vestibular sobre essa temática para a gente refletir e respondê-las, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Passa aí no chat, gente. Até agora de boa. Não fiquem acanhados. Quem tiver que perguntar, pode perguntar. Não se cale para sempre. Nós estamos aqui para isso. Vamos lá?
Alguém mais? Quem não tem, vai colocando não, 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 não. Vai respondendo aí no chat, gente. Vamos interagindo. Tudo claro? O pessoal já tá falando até em inglês aqui, ó. Rapaz. Don't have a problem. Estão misturando as aulas. A aula de inglês foi ontem. Vamos nessa. Beleza? Ó, tem. Ah, então falar um pouco dos mitos da expansão marítima, né? Então tá bom. Rapidinho, então, para a gente poder ir para as perguntas. O que que acontece? Com a expansão marítima, nós temos antes, qual era a perspectiva dos gregos? A perspectiva dos gregos era uma perspectiva em que a vida se dava simplesmente ali dentro da polis. Então, dentro daquela vida tribal, dentro daquela vida de coletividade. Quando começa as viagens marítimas, se tem com a expansão marítima o contato com outros povos. Então, esse contato com outros povos, isso vai maximizar a percepção de vida do grego. Tá? Isso vai maximizar a percepção que ele vai ter sobre a vida, porque ele vai ouvir outras narrativas de um outro povo que tem uma outra cultura, que possui uns outros valores, tá certo? E que ele vai começar a pensar sobre a sua, tá? Então haverá um contato, e esse contato vai trazer angústia, vai trazer nessa angústia reflexão, vai trazer nessa reflexão um novo saber, tá bom? E a filosofia é isso, porque a filosofia ela surge dessa angústia, tá? A filosofia surge desse saber, tá bom? Então é assim que vai se dar a grande contribuição da expansão marítima, tá, Evelyn? Alguém mais? Mais alguma coisa? Diga aí, não, 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 ou sim, 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 gente. Vamos nessa, jogo rápido. Beleza. Ou vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Vamos lá, então. Eu entendi tudo. A aula tá excelente aqui, tá top. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, vamos para as perguntas. Eu selecionei aqui, tá? Algumas perguntas de vestibular, não é do Enem. Eu vou deixar para do Enem quando a gente finalizar filosofia com filosofia clássica. Nós vamos ter um único encontro só com perguntas do Enem sobre essa temática. Então, hoje a gente está fechando sobre a filosofia antiga, mas falta ainda a gente falar sobre os pré-socráticos. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre os pré-socráticos. E aí, na terceira aula, nós vamos falar aí sobre a Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos fechar isso, tentar fechar isso tudo, tá? Ou pelo menos ir até Platão. E aí, após filosofia clássica, nós vamos pegar um dia de aula só com as questões do Enem, só do Enem, em todas essas temáticas da filosofia antiga, tá bom? Da filosofia do período arcaico e do período clássico. Então vamos para as questões. Kevin aí já está dizendo, vamos nessa. Beleza. Essa é uma questão da Undesc de 2010. Diz, segundo Marilena Chauí, a filosofia surge quando alguns gregos, admirados e espantados com a realidade, insatisfeitos com as explicações que a tradição lidera, começaram a fazer perguntas e buscar respostas para ela. É legado da filosofia grega para o ocidente europeu. Letra A. A criação da dialética, fundamentada na luta de classes, como forma de explicação sociológica da realidade humana. Letra B. A produção de uma concepção de história linear que, através dos fins últimos do homem, da realização de um projeto divino e da realização de um projeto divino. Letra C. A preocupação com a continuidade entre a vida e a morte através da prática de embalsamento e outros cuidados funerários. Letra D. A aspiração ao conhecimento verdadeiro, à felicidade e à justiça, indicando que a humanidade não age caoticamente. Letra E.
o nascimento das ciências humanas, implicando em conhecimentos autônomos e compartimentados? Vão respondendo aí rapidinho, 10 segundos, para você dizer aí qual é a sua resposta, gente. 10, 9, 8, 7, 6. Bora, seus retardatários. 5, 4, 3, 2, 1. Então vamos lá. Nós vamos primeiro por eliminação, né? Nós vamos vendo uma por uma. A letra A não é, tá? Porque, primeiro, nós não temos aqui uma criação de dialética. A gente sabe que a dialética é essa teoria dos contrários, da negação com a afirmação. Então, se eu sei que é bom pelo que é mal, se eu sei que é luz por conta das trevas e tudo mais. E luta de classes, aqui não existe classes ainda. A questão, o termo luta de classes vai surgir quando, gente? É um termo de quem, luta de classes? Luta de classes é um termo de Marx, de Karl Marx, que está lá no período da modernidade. Então, assim, não tem como isso funcionar. Ó, nós estamos há mais de 18 séculos, né? Isso quase 18 séculos depois de Cristo, fora o que vem antes, né? Você coloca aí 6 séculos ainda, mais de 20 séculos atrás. Então não dá. Então aqui essa é uma terminologia de Marx, não funciona aqui, tá bom? Como uma explicação sociológica da realidade humana. Muito menos, né, existe a sociologia aqui na antiguidade, tá? A sociologia só vai surgir com o advento da modernidade. Então letra A descartado. Letra B, tá bom? Não existe a proposta de uma concepção de história linear, porque isso daqui a perspectiva grega não é uma perspectiva simplesmente religiosa, né? Então, não está querendo mostrar simplesmente que tratava do fim último dos homens, né? Qual era a finalidade simplesmente dos homens? Não. De que tudo é um projeto divino? Não, não. Não tem nada a ver com isso. A questão mitológica está narrando como se dá, ó, Hesíodo e Homero, o surgimento das divindades, o surgimento das relações entre essas divindades, o surgimento do cosmo e de como se dá o funcionamento no cosmo, tá? Então, letra B descartada. Letra C, a preocupação com a continuidade entre a vida e a morte através da prática de embalsamento e outros cuidados funerários, muito menos essa, tá? Muito menos essa, porque, primeiro, a questão, a narrativa mitológica e o surgimento da filosofia não estão preocupados com a questão da vida e da morte. A vida e a morte é uma temática é uma narrativa, está lá dentro da narrativa mítica, tá? Está lá dentro da perspectiva filosófica, mas ninguém está interessado em estar descrevendo como é que vai se dar embalsamento, como é que é os cuidados. Não, isso daí não tem esse sentido. Letra D, a aspiração ao conhecimento verdadeiro, à felicidade e à justiça, indicando que a humanidade não age caoticamente. Certo, galera? Então, quem disse letra D aí acertou aí com gosto. Por quê? Sim, Gabriel dos Santos. A opção C tem muito mais não só com a mitologia egípcia, né? Porque também na perspectiva grega existe um ritual sobre o embalsamento, mas não é uma questão que se trata sobre a filosofia, tá? Como um legado da filosofia. Vamos ver o que está perguntando, qual é o legado da filosofia, né? Então, o legado da filosofia não é mostrar como é que se dá um embalsamento, né? Como é que se dá os cuidados funerários. Não, o legado da filosofia não é falar de lutas de classe nesse período ali, tá bom? Do surgimento da filosofia. Não é falar de uma história linear. É falar sobre a verdade, a aletheia, tá? De não viver dentro de uma perspectiva mitológica. É de falar sobre a felicidade, de que é na polis que a gente pode ser feliz, e de que dentro dessa polis, dessa vida em coletividade, dessa vida na cidade, é que a gente
consegue contemplar o que é justo, o que é a justiça, e de que a nossa existência não é uma coisa caótica, não é obra do acaso, não é a obra de que simplesmente ninguém sabe o fim, né, tá? Então, é a letra D. O nascimento das ciências humanas, implicando em conhecimentos autônomos e compartimentados, também não. Por quê? Porque o nascimento das ciências humanas vai se dar quando, gente? Quando? Se dá a partir da modernidade, tá certo? Onde o saber é fragmentado, onde se tem as outras disciplinas, as outras desenvolvimento das ciências de forma compartimentadas, né? Fragmentadas, divididas. Então é a letra D, tá? Eu tenho aqui uma outra questão. O Elton, eu tenho quanto tempo ainda? Você tem menos 1 minuto. Você já está devendo. O professor Saulo já está me cobrando aqui. Mas manda a última questão aí, Jesus. rapidola aí. Já está Pronto. atrasado mesmo. Manda a última logo. Vou mandar a última então aqui. Vou escolher uma bem bacana para a gente poder encerrar, tá? Deixa eu ver essa daqui. Não, vamos nessa daqui. Pronto. A UEG de 2013. O ser humano, desde sua origem e sua existência cotidiana, faz afirmações, nega, deseja, recusa e aprova coisas e pessoas, elaborando juízos de fato e de valor. Lembra o juízo de fato e de valor, lá quando a gente estava falando de estética? Por meio dos quais, e também em lógica, né? Por meio dos quais procura orientar seu comportamento teórico e prático. Entretanto, houve um momento em sua evolução histórica e social em que o ser humano começa a conferir um caráter filosófico às suas indagações e perplexidade, questionando racionalmente suas crenças, valores e escolhas. Nesse sentido, pode-se afirmar que a filosofia, letra A, é algo inerente ao ser humano desde a sua origem e que, por meio da elaboração dos sentimentos, das percepções e dos anseios humanos, procura consolidar nossas crenças e opiniões. Letra B, existe desde que existe o ser humano, não havendo um local ou uma época específica para o seu nascimento, o que nos autoriza a afirmar que mesmo a mentalidade mítica é também filosófica e exige o trabalho da razão. Letra C, inicia sua investigação quando aceitamos os dogmas e as certezas cotidianas que nos são impostos pela tradição e pela sociedade, visando educar o ser humano como cidadão. Letra D. Surge quando o ser humano começa a exigir provas e justificações racionais que validam ou invalidam suas crenças, seus valores e suas práticas, em detrimento da verdade revelada pela codificação mítica. Então, assim, rapidamente, letra D, tá certo? Vai surgir mediante em que o homem está querendo justificar, né, por meio de maneira racional, toda a sua vivência, todo o seu dia a dia, todos os fenômenos que estão acontecendo ao seu redor. Tá bom, gente? Então, assim, nós vamos então aqui encerrar esse momento aqui, tá bom, galera? Estão me vendo aí? Beleza? Estão me vendo? Gente, que momento maravilhoso. Vou me despedir de vocês aqui. O professor Saulo já está injuriado comigo, mas ele sabe que eu amo de coração. E é muito bom rever todos vocês. Quero incentivar, não perca nenhuma aula, nenhum encontro do professor. Nós estamos, sabe, muito motivados e estamos cheios de muita positividade nesse projeto. E a gente sabe que vocês são os melhores. Então a gente quer vocês nos melhores lugares. Gente, beijão para vocês. Um abração aí para o David aí, nosso amigão. Obrigado, Elton. Muito obrigado por toda a assistência. Obrigado ao nosso campus por esse grande projeto. E Enem dentro de casa está aí para ser um sucesso. Abração, Kevin. Abração, Isadora, Fernando, sabe, Evelyn, Gabriel, Simon. Gente, beijão para todo mundo. Até mais. Tchau para vocês. Alisandra, beijo, beijo, beijo. Valeu!